Olá, gente! Estamos com mais um episódio do Ouve Isso aqui na TV Caririaçu, a TV da Serra. E hoje com o grande mesmo, viu? Célio Mendonça, que é aluno, que é professor, que é escritor, que é poeta, que é nosso, é da nossa gente, né, professor? Opa, boa tarde. Boa tarde, João Pedro Martins. Boa tarde, telespectador do Ouve Isso podcast e da TV Caririaçu. Estamos aqui para falar. Hoje à noite teremos o lançamento de mais um livro, né, da sua autoria, que é esse livro que está aqui nas minhas mãos, O Novo Enem e as Práticas Educativas do Professor de Matemática do Ensino Médio. A relação com o saber e o discurso pedagógico. Não é isso? A partir das 18h30, não é isso? Aonde que será o lançamento? Isso, hoje a partir das 18h30 nós teremos o lançamento desse livro. É o livro que me insere como pesquisador no mundo acadêmico. E a partir das 18h30 na Secretaria de Educação de Caririaçu, que fica na rua Luiz Bezerra, ali no Parque Recreio Paraíso. Um pouquinho antes ali do prédio da Prefeitura, do lado direito. E a gente está aí para recepcionar os convidados e compartilhar com o público esse mais novo trabalho científico, fruto de uma pesquisa científica que, embora tenha sido feito, tenha se fechado ali em 2017, quando a gente terminou o mestrado, mas ela se iniciou lá em 2011, 2012, porque eu faço da minha sala de aula também um ambiente de pesquisa e também do convívio na educação. É momento de estar pesquisando para poder compreender esse mundo que é a educação, que responde às demandas da sociedade. Muito bem, e nesse lançamento teremos a presença do amigo também, João Sozinho, não é isso? Que estará abrilhantando o lançamento. Isso mesmo, João Sozinho fará uma apresentação, e é sempre bom a gente repetir que momentos como esse, é sempre bom a gente estar trazendo os artistas nossos aqui de Caririaçu, da região do Cariri. Em particular, eu sou fã do trabalho de João Sozinho e ele fará uma apresentação que ainda não sei qual é. Ficou por conta dele fazer esse planejamento, junto com a nossa colega Anaí, que é diretora de assuntos culturais do Sindicato de Caririaçu. Então, eles estão planejando essa apresentação desse nosso talentoso artista aqui de Caririaçu. Muito bem, né? Então, você não pode perder o lançamento do livro do nosso amigo Célio Mendonça, que será aberto ao público, né? Vai estar recebendo... Pode... É verdade. É um evento que é aberto ao público. A gente parte da concepção de que quando se trata de conhecimento, trata-se de cultura, é sempre interessante a gente ter eventos que seja aberto ao público para fazer essa entrega. É isso, e fazer essa entrega simbólica à sociedade, porque quando você escreve um livro, seja ele um livro científico, seja ele um livro literário, ele não é seu, ele passa a partir do lançamento, ele passa a ser do leitor, ele passa a ser que ele faz a leitura, faz releitura, faz reescrita do texto, enfim, acaba por fazer a sua interpretação. Por isso que a gente diz que a partir isso é uma ideia interessante que se diga, uma fala do professor José Tancredo Lobo, que foi professor lá no Instituto Federal, lá de Crato, né, na época Escola Agrotécnica Federal, foi professor também de língua portuguesa da URCA. Hoje, radicado em Fortaleza, ele disse que o livro só é seu a partir de quando ele está na sua gaveta. Depois que você passa, você publica, ele passa a ser do leitor, e aí o leitor faz dele o que quiser, né? Muito bem. E dentro do livro, você se baseou entre outros grandes, né? Outros grandes filósofos e escritores também. É verdade, é verdade. É um livro de pesquisa, só um instante, só pegar aqui um pouco. É um livro de pesquisa que trata sobre educação. É bom que a gente diga que, embora traga no título aqui o Novo Enem e as Práticas Educativas do Professor de Matemática do Ensino Médio, isso é um livro voltado para a educação em contexto geral. Em contexto geral, por quê? Porque ele trata de três elementos
que fazem parte do contexto da vida do professor. Em primeiro lugar, eu faço uma abordagem sobre as políticas públicas de educação, inclusive no que concerne a universalização da educação no Brasil, porque nem todo o tempo a educação foi um direito de todos. Não foi um direito de todos porque não existia universalização, embora a legislação dissesse isso, né? Mas só depois da Constituição Federal de 1988 e ainda mais tarde, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996, foi que a educação começou a ser universalizada. Por exemplo, o ensino médio de Caririaçu, gratuito e público gratuito, é de 1997. Então, assim, é muito recente quando se trata quase 10 anos depois da Constituição Federal. Então, assim, a gente faz uma abordagem aí das políticas públicas educacionais e aí a gente traz os estudos de Tardif, né? Tardif, pesquisador canadense, que são os saberes da profissão docente, os 4 saberes necessários à profissão docente. É natural que se estude isso também no mundo inteiro e no Brasil nós temos a Selma Garrido Pimenta, que também trata disso, mas no contexto desses saberes docentes contribuírem para a identidade profissional do professor. Assim nós temos os saberes curriculares, os saberes disciplinares, que são aqueles inerentes à disciplina. Eu tenho que saber o conteúdo que eu vou ensinar, os saberes próprios da profissão docente, da formação da profissão docente, que são relacionados a metodologias, a didática, como você vai trabalhar. Quer dizer, você tem que conhecer, não basta saber o conteúdo, você tem que saber como ensinar o conteúdo. Esse é um outro saber. E ainda mais nós temos os curriculares, os saberes curriculares que dizem respeito às diretrizes que são utilizadas no ambiente escolar. E por último, não menos importante, e eu sempre digo que talvez seja o mais importante, os saberes experienciais, que são os saberes que são próprios do professor que está em sala de aula. Só ele sabe ministrar a aula daquele jeito, e ninguém mais. Eu costumo ir até um pouco mais além, de forma ousada. Eu digo que o professor, ele não consegue ministrar 2 aulas do mesmo conteúdo em salas diferentes. Por quê? Por que isso ocorre? Porque o público é outro. O aluno também conduz a aula do professor. E até a forma de expressar o conhecimento em salas diferentes também são diferentes, porque o público é outro. Os questionamentos são outros. Então, assim, os saberes experienciais são necessários. Então, o professor se faz professor em sala de aula. É necessário a gente compreender isso. Além do que, ninguém em algum momento vai se tornar totalmente formado professor, porque a educação exige que responde, dizendo melhor, a demandas da sociedade, e a sociedade ela vai dinamicamente se modificando, e assim também o ensino deve ir se modificando. Então eu tratei dos 4 saberes docentes, fiz uma conexão com a relação com o saber do professor, tratando um pouquinho também da relação com o saber do aluno. E o que é isso? É tudo aquilo que o sujeito faz com o sentido de aprender. Tudo aquilo que você faz, seja em sala de aula ou fora dela, em qualquer ambiente, isso chama-se relação com o saber. E é uma construção que vem se dando desde lá dos mais tenros anos. Porque você aprende a partir do que nasce. Tem alguém que diz que você aprende até quando ainda está no útero. E também relação com o saber, que é do Bernard Charlot, né? Essa é uma teoria, embora ele não goste que a gente diga dessa forma, é uma teoria construída por Bernard Charlot, que é o pesquisador da Universidade de Paris 8, lá na França, mas ele é radicado no Brasil já há alguns anos, acho que uns 20 anos, esteve pesquisando na França essa relação com o saber, nas zonas periféricas, lá no Rio Grande do Sul, também em Mato Grosso e no Sergipe, né? E aí foi ramificando pelo Nordeste a partir
dos mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em ensino de matemática, que tem o mestrado, e do PPGED, que é o programa de pós-graduação em educação, que tanto tem mestrado quanto tem doutorado. Então, assim, as pesquisas se ampliam, e quando se trata do novo Enem, que é o Enem que foi utilizado a partir das modificações de 2009 e relacionada à relação com o saber, é uma pesquisa que, no caso, foi inédita lá na universidade, por volta de 2017, Universidade Federal de Sergipe, onde eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. E aí consegui ainda uma conexão na pesquisa com o discurso pedagógico, que aí é do pesquisador inglês chamado Basil, estou lendo aqui no português, né, que eu não sou muito bom no inglês, Basil Bernstein, que ele trata do discurso pedagógico oficial, que é aquele que está nas diretrizes, está na legislação, e trata que é um discurso regulador, que é um discurso regulador. Ele diz como é que você vai trabalhar isso, como é que você tem que trabalhar a educação, quais são os objetivos, as finalidades, mas o professor, ele tem o seu próprio discurso, a partir dos 4 saberes que ele tem e do seu saber experiencial, conhecendo também o aluno que está lá em sala de aula. E conhecendo o aluno que lá está em sala de aula, o que é que ocorre? Ele realoca, ele recontextualiza o discurso pedagógico oficial para ele alcançar o objetivo. Porque ele, em síntese, é o Estado presente ali na educação com o aluno, o representante do Estado. E aí, quando a gente fala Estado, é no sentido União, Estados e municípios, é o professor que está ali, em termos de educação. Ao meu perceber, a segunda pessoa mais importante do processo educativo, porque o principal é o aluno. O principal é o aluno, porque, assim, às vezes, se não houver o professor, ainda há a aprendizagem, mas se não houver aluno, é impossível, né? Isso, se não tiver alguém nessa condição disposto a aprender, então não existe a aprendizagem, né? Isso é uma máxima que se tem nos ambientes de sala de aula, mas é assim, eu costumo dizer ainda, e converso com meus alunos, sou bem franco nesse sentido, a gente aprende aquilo que a gente quer aprender. E quando a gente quer aprender, a gente se dispõe. Claro que o professor, ele consegue motivar, para que o aluno se mobilize a aprender. E a relação com o saber, ela trata um pouco disso. Claro que ela deve ser tanto mais intensa nos primeiros anos da educação, porque se você começar a não gostar da escola lá nos primeiros anos, é um pouco mais difícil quando o tempo vai passando. Embora, a partir de quando a pessoa vai tendo maturidade, você vai percebendo como a educação é importante, porque também a sociedade exige. A gente eu escuto e não concordo muito de alguém dizer assim, a escola, quem reprova é a vida. Eu acho um discurso muito duro, embora em algum tempo, de fato, era isso. Eu acho que a gente deve ter preocupações com o trabalho em sala de aula, porque se o aluno não dá certo, ele é um cidadão, um futuro cidadão não, porque ele já é cidadão. Um cidadão que não dará certo, e nós vamos estar no convívio com ele. Ele vai ser uma preocupação com o governo, para o governo ou para a sociedade mais adiante. Então, é melhor a gente se preocupar agora. Claro que o mundo reprova também. Por isso mesmo é que a gente deve se preocupar para o hoje. E a gente sabe que a gente, enquanto educador, a gente não pode... A gente é que tem que se adaptar um pouco à realidade, porque o jovem, ele não pode antecipar a maturidade, porque ele não pode antecipar a vivência. Você escuta muito alguém dizer assim, se o tempo voltasse, eu não faria mais isso. Faria sim, porque você diz isso porque você tem a cabeça de hoje. Né? Se você voltasse lá o tempo com a cabeça que você tinha, você faria a mesma coisa que fez, né? Porque
você vai adquirindo maturidade com vivência. Ninguém... Tem até uma frase que diz assim, você se adquire maturidade com dor e não com idade. Isso, porque é um processo, você vai... Primeiro que é bom que se diga, eu falo muito disso em sala de aula, eu sou professor, não é só de matemática, às vezes eu me utilizo o meu tempo pedagógico para tratar um pouquinho sobre a vida. A vida não é linear, então não vai ser só dor, nem vai ser só momentos felizes, né? É preciso você saber esse intervalo aí, né? Esse pico aí, esse pico que tem, e as depressões no sentido assim, né? Porque a vida, já dizia isso Samitiba, né? Era psiquiatra, enfim, era um desses profissionais múltiplos aí que estudavam a mente humana. Que felicidade consiste em você realizar pequenos sonhos a cada dia. Pequenos sonhos a cada dia, porque se você achar que vai ser feliz só realizando um sonho, que o seja, igual a gente já escutou em algum tempo, eu vou casar para ser feliz, ou vou fazer isso, ou arrumar um emprego para ser feliz, é um tanto complicado, porque às vezes você vai permanecer infeliz. E não existe essa linearidade, como eu disse, e é bom que a gente compreenda isso. É bom que a gente compreenda isso, senão a gente vai sofrer um pouquinho mais. A gente vai sofrer um pouquinho mais, porque a vida, ela tem hora que ela exige um pouco mais da gente, exige um pouco mais. A gente não vai fazer tudo aquilo que a gente só gosta de fazer. Às vezes você tem que fazer aquilo que não gosta, ou conviver com aquilo que não gosta, enfim, tem muito isso. E em sala de aula, atualmente, você percebe que as demandas são outras. As demandas, a gente costuma escutar professor dizer assim, no meu tempo não era assim. Ora, no teu tempo, né? O tempo vai mudando, então você tem que ir também ir buscando. Por isso que eu digo assim, é preciso que a gente seja sempre um sujeito, enquanto professor, um sujeito em formação. Não é suficiente mais você ter só a tua graduação ou a especialização, que o seja o mestrado. É preciso você estar se percebendo dentro do ambiente escolar, porque o que a gente percebe no jovem, né, eu já escutei muito isso e digo isso também, o jovem de 15, 16 anos de hoje não é o mesmo jovem, ele não pensa da mesma forma do jovem de 15, 16 anos, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, é preciso a gente estar acompanhando, porque o mundo é outro. Vamos só pegar um exemplo. A internet é muito nova. Eu digo isso, quando eu era jovem, não existia internet, e os meus alunos até riem, porque eles não conseguem compreender que alguém viva sem internet, né? E a gente eu vivi isso, né? Eu brinco, mas dizendo a verdade, que a gente mandava uma carta para São Paulo, a carta ia um mês, sei lá, 20 dias para chegar lá, carta comum, depois passava mais 20 para chegar, você esperava um mês, 40 dias para ter uma resposta, né? Imagina se você ter uma namorada, né? Que você fizesse isso. E hoje, eles têm ali, eles colocam uma mensagem ali que é muito rápida, e se você passa mais do que 30 segundos sem responder, já corre interrogações. E assim, a educação precisa acompanhar isso. Não que vá ser sempre assim. Porque, por exemplo, o trabalho do professor, ele deve também perceber que os concursos públicos, a universidade, enfim, ainda é um pouco lá para trás. Hoje você não consegue ter um concurso que você use a calculadora. E no dia a dia você usa sempre a calculadora, né? Então no concurso público você precisa dominar alguma coisa, então você precisa ter essa diferenciação, né? Mas defendo sempre que o professor tem que ser sempre um professor em formação, que está se atualizando, não necessariamente fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado, mas está atuando ali, está pesquisando a sala de aula, conhecer o seu aluno,
E é um pouco disso que eu trato quando eu falo da relação com o saber. É que é preciso que a gente vá interagindo com o aluno, porque assim, o professor tem a sua própria relação com o saber, mas ele precisa também atuar para fortalecer a relação com o saber do aluno. Porque, de repente, por exemplo, um aluno não gosta de matemática, eu vou citar a disciplina que eu trabalho, porque ele teve uma experiência que não foi boa com matemática. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Ter a compreensão de que, por exemplo, o educador matemático, o professor de matemática, não deve ser um matemático. O que é um matemático, no sentido estrito? É aquela pessoa que vive da matemática. Aquele que sabe resolver problemas de matemática, equações para resolver determinadas situações, sabe montar um programa de computador a partir do que aprendeu em matemática. E um professor de matemática vai além disso. Ele pode ser um matemático, mas ele não pode ser só isso. Ele precisa educar pela matemática. Ele precisa saber dar respostas para que serve, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Vamos colocar uma coisa bem mais simples. E a gente escuta alguém, às vezes, os memes, né, aí na internet. Eu ainda hoje estou esperando quando é que eu vou utilizar uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, né? E a gente precisa até dizer que Bhaskara não foi, ele levou a fama, mas não foi ele que criou aquela fórmula, desenvolveu aquela coisa toda. Ele deveria ter alguma condição de publicar mais e acabou levando a fama, né? Igual o teorema de Pitágoras. Pitágoras foi o bichão aí que levou o nome aí, o dono do teorema, mas aquilo ali nasceu pelos agricultores lá nas margens do rio Nilo. É preciso a gente conhecer um pouco da história da matemática, passar isso para o aluno e passar também a sua utilidade, né? Aí, onde é que eu vou utilizar isso? Ou se eu vou utilizar isso, ou em que profissão se utiliza isso? A gente precisa estar atento a essas respostas, né? Aí é muito nesse sentido que a relação com o saber do aluno, a partir de quando o professor se preocupa com isso, por isso que a teoria é importante, por isso que a gente fez a pesquisa, a gente ouviu professores, colegas professores, tem falas deles aqui, né? E a gente faz essa conexão entre as falas dos professores nossos, colegas nossos, inclusive com os móveis que levaram eles a serem professor de matemática. Porque você não, de repente, resolveu ser professor de matemática ou de biologia, química, língua portuguesa, numa tarde da primavera de determinado ano, né? Você vem se construindo, né? Não raramente você, às vezes, tem um professor que você gostou de matemática, ou um professor de geografia, ou na família tem, ou você se identificou. Eu, por exemplo, a experiência como professor substituto em 1996 foi vamos dizer assim, a chave, exatamente, foi a virada de chave para que eu decidisse que a partir daqueles 3 meses de experiência eu queria ser professor. E se eu não tivesse tido essa experiência, talvez eu não estivesse falando dessa condição que estou falando agora. É verdade. Gente, isso é mais um episódio do Ouve Isso aqui na TV Caririaçu, com o Célio Mendonça, que é filho de Júlia de Mendonça e José Clemente. E não é só esse livro que ele vai lançar hoje à noite, vai estar lançando esse livro que a gente citou aqui, que é o Novo Enem e as práticas educativas do professor de matemática do ensino médio, a relação com o saber e o discurso pedagógico. Não é só esse livro que o mestre Célio lançou, né? Ele já vem do primeiro livro, que é o Apreço Lembranças, não é isso, mestre? Isso, Apreço Lembranças é um livro de poesias que foi lançado em 2014, no dia 5 de abril, embora ele tenha saído da editora em 2013, né? Em 2013, mas 5 de abril são minhas viagens poéticas de 1994 até 2013. Vamos dizer assim, eu poderia dizer uma salada de estilo de textos, de poemas, e que foi lançado. Isso me inseriu no contexto de literatura, inclusive com registro na Biblioteca Nacional. Tem outro que está em curso,
né? Tá bem adiantado. Resolvi que seria só de sonetos, uma bela forma de poesia, gosto muito, desde o tempo que eu me entendo fazendo leituras, e ele está se encaminhando. Mas antes disso, teve eu vou lembrar do cordelzinho que eu tive, né? Eu fiz um cordel chamado A Fonte do Escorrego, né? É bom ter essa lembrança. Eu não sei se você lembra, ali na rua que desce ali, José Nogueira de Melo. Certo. Na José Nogueira de Melo ali, próximo ali ao Sindicato dos Servidores ali, tinha uma fontezinha ali que o pessoal chamava Fonte do Escorrego. Aquela fontezinha, ela por algum tempo, lá num tempo bem mais para trás, ela abasteceu o Carandiaçu de água quando faltava água, enfim. E essa fonte ela foi sufocada, né? E nesse cordel eu conto as lamentações dessa fonte, né? E conto o curso dela que vai descendo aqui pelo Flor e vai passando lá pela Vitorina, vai pegar o Riacho do Papeiro, lá passa pela Valença, depois chega no Salgado, passa por Lavras, enfim, vai encontrar já pelo Salgado as águas lá do Jaguaribe e depois vai lá para o oceano. Eu faço todo esse curso, né, no cordel, né, que saiu um pouquinho antes do livro. Certo. E não está aqui. Não está aqui. Certo. Não está aqui, ele é um pouco mais extenso, ele não está aqui. Mas o livro pessoal é individual, foi esse, né? A Prece Lembranças, esse mistério no mundo da escrita literária. E depois disso eu tive, em 2018, foi o lançamento coletivo, né? Dessa obra que está aí. Tecnologias, Currículo e Diversidades. Isso. Essa é uma obra coletiva que eu tenho a satisfação de abri-la. O primeiro capítulo é meu, que eu falo das TICs no ensino médio, né, as possibilidades e desafios, em que a gente coloca como é que as tecnologias informacionais e computacionais podem ser utilizadas em sala de aula como recurso à educação em matemática, em específico, né? Então, eu falo dos desafios, né? A gente precisa dizer que os desafios são grandes porque as diferenças, aliás, as distâncias sociais são muito grandes. Nós temos alunos hoje no ensino médio, na escola pública, que têm acesso a toda sorte de equipamentos tecnológicos, mas nós temos pessoas que não têm acesso a um celular simples que faça ou receba uma ligação. Eu quero dizer que tem alguém que não tem celular, que a nós parece uma tecnologia essencial, até para a comunicação. E esse é um desafio da educação, né? Mas é preciso lembrar que depois desse, 2018, né? Coletivo também nós temos ainda outros 2 livros digitais. Um que faz parte de uma coleção voltada para o ensino de ciências e matemática, que eu tenho um capítulo também. Neste livro, me parece que o 4º capítulo é um e-book, que é da editora Atena, e temos também um outro livro que voltado, o livro é chamado Desastres Ambientais, né? Aliás, Impactos Ambientais, em que nós temos também um capítulo que nós tratamos daquele desastre ambiental de Brumadinho. E aí, esse capítulo é de autoria minha e de mais 2 colegas, um professor lá da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e é uma colega de uma prima minha, né? Amiga, prima, que é a Maria Débora Mendonça Cosmo, que é advogada lá no Rio de Janeiro. E o professor, é preciso dizer o nome dele, é o Darlan Molim. Ele hoje é doutorando também e é professor da Estácio de Sá. Assim seria, se a gente contar com esses livros digitais, esse que a gente vai estar lançando hoje, a partir das 18h30, é o 5º livro,
né? O segundo meu, só meu, né? De minha Sim, autoria, mas sim. ele já é o quinto livro em que a gente tem participação. Sim. Pois é, estamos aqui com o nosso amigo Célio Mendonça, trazendo grandes assuntos aqui. E hoje, para não esquecermos, né, Célio? A partir das 18h30 estaremos no lançamento do livro o Novo Enem, né? Novo Enem e as práticas educativas do professor de matemática do ensino médio. Não é isso? A relação com o saber e o discurso pedagógico, né? Que são as duas teorias Isso mesmo. que estão contextualizadas na pesquisa, não é isso? Isso mesmo. Então todo o público está convidado, todo o nosso público aí, uma boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos que está nos assistindo agora nesse momento, né, nessa tarde de 17 de junho. E daqui a pouquinho, nosso amigo aqui vai se dirigir para a Secretaria de Educação para estar recepcionando todos vocês para o lançamento desse grande livro, viu? E entre eles tem o nosso livro aqui que ele estava, antes do nosso podcast aqui, estava folheando. Se ele quiser fazer mostrar algum poema seu desse livro, viu, Célio? Eu vou me disponibilizar a declamar um poema seu hoje aqui, viu? Opa, tranquilo, com muita satisfação, né? Antes disso, é só dizer que esse livro, né, que vai ser lançado hoje, reforçar o convite para o público e dizer que esse livro que vai ser lançado hoje me insere definitivamente no mundo do campo científico, né, na escrita do campo científico, porque esse é um livro autoral, né, de pesquisas do mestrado, pesquisas feitas no ambiente escolar, mas também, claro, que a gente precisa ter uma nutrição intelectual dentro de algumas teorias e para poder trazê-lo. E assim, a gente já o traz com eu posso usar um termo assim chamado, que a gente costuma usar popularmente, ele traz uma substância maior, porque assim, para mim, enquanto pesquisador, porque ele passou por um comitê editorial da editora Apris, lá de Curitiba, no Paraná. Então, assim, são doutores que participaram dessa revisão e enfim, deram a opinião de que é um texto que merecia uma pesquisa que merecia ser compartilhada com o leitor. Além do que, a gente nos últimos dias, teve a oportunidade de escutar a professora Denise da Silva Souza, minha orientadora, a quem mando um abraço, e que me inseriu nesse mundo da pesquisa, e eu devo muito ao conhecimento que hoje tenho no mundo da pesquisa e como profissional. Ela que foi minha orientadora lá no mestrado do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, ela lá em Aracaju, que ela mora, e a Universidade Federal de Sergipe, lá em São Cristóvão. Então, é interessante, volto a frisar, é importante dizer que não é voltado somente para o professor de matemática, a relação com o saber, ela diz respeito a todo e qualquer professor, assim como o discurso pedagógico diz respeito a todo e qualquer professor, os saberes da profissão docente diz respeito a todo e qualquer professor, além do que a relação com o saber também é inerente a todo e qualquer ser humano, porque nós fazemos algo sempre em maior ou menor intensidade para aprender. Mas na sua proposição aqui de declamar, Antes de você soltar um poema, aqui de você lembrar um poema, todo escritor tem uma interpretação de algo, da vida, de algo que passou, de algo que vivenciou. Nesse livro nós temos algo assim, você como professor, de algum aluno, de alguma palavra de algum aluno, sem citar o aluno, certo? Mas de algum companheiro da escola, alguma coisa assim. Nesse livro tem isso. Antes de dizer sobre isso, é preciso dizer que quando você faz poesia, quando você vamos dizer assim, é poeta,
vamos utilizar essa expressão, você sempre tem alguma inspiração em algo, em algum fato, e assim, aqui, o nome é Apresso Lembranças, e apresso é um verbo, né? É do verbo apressar. Apressar lembranças, então significa dizer que os textos que tem aqui, que os poemas que tem aqui, eles dizem muito sobre a vida. Inclusive, na minha apresentação, eu falo disso. São pessoas, fatos, sentimentos, pensados por mim ou vividos. Vários deles são vividos. Mas a sua pergunta foi interessante, porque assim, em vários momentos, aqui existem existem pessoas reais, aqui existem poemas que foram escritos para pessoas, e a pessoa tem o original. Tem o original, porque eu mandei o original. Foram destinadas. Isso, foram destinadas, e a pessoa tem o original. Porque isso faz parte do nosso mundo, então são sentimentos, são vivências. E é interessante porque eu antes da publicação, você costuma levar a prova, ela já digitada para os alunos, e eu costumava, para compartilhar aquilo que a gente escreve, eu levava para compartilhar com meus alunos, para poder eles também conhecer um pouco, emitir uma opinião, né, para a gente ter coragem de publicar, porque a gente, no primeiro livro, você fica um tanto receoso se você publicar, se vai dar certo, se não vai dar certo, enfim. E aí você vai tendo opiniões, mas um fato engraçado, eu não sei, eu acho que é Soneto de Adeus, você pode até dar uma olhada, aí na página 35, só verifique, por favor, se é Soneto de Adeus que está nessa página. Até a página O Homem Sabe. Soneto de Adeus. Soneto de Adeus, né? 35. A mulher perfeita que sequer sei compartilhar a dor do adeus. Aí pronto, aí já está claro que foi um adeus que houve aí, né? Mas pode, você disse que ia declamar, mas faça isso para isso aí, porque a gente pode ver. Bom, enfim, veja aí esse texto, que tem uma história interessante sobre ele, esse soneto, né? Olha aí, o Soneto de Adeus, do professor Célio Mendonça, diz assim: lembro-me bem do momento que partistes, da tua boca, dos teus beijos e teus abraços, e a impressão que me vem é que fugistes, deslizando lentamente dos meus braços. Deslizou, foi-se embora, deu-me o adeus, e do adeus foi seguir a sua vida, mas das minhas ilusões és preferida, a perpetrar nas lembranças e sonhos meus. E nas lembranças e sonhos, irresoluto, fico em murmúrios sem entender o que ocorreu a nós e ao nosso amor, porque não cresceu, não gerou frutos. E o que dói no peito é não saber se você compartilha dessa dor. Soneto de Adeus. Soneto de Adeus. Na verdade, isso aí foi um adeus mesmo, né? Enfim, não vou falar, eu acho que o próprio texto já diz, eu não sei se a pessoa compartilha da dor do adeus. A verdade é que assim, nós vivemos histórias parecidas, e eu coloquei isso no rodapé lá de uma prova, né? E uma aluna minha, isso lá no segundo ano do ensino médio de 2009. Lembro o lugar que ela sentava. Uma aluna, antes de olhar a prova, foi ler o soneto e diz assim: Célio Cassaco, isso aqui tu escreveu foi para mim? Eu digo, não, eu escrevi, foi um fato que aconteceu. Eu disse, não, mas você está falando sobre mim. Eu digo, bom, se falando sobre você, então fala de mim também. Mas foi interessante, um fato interessante. E às vezes tem muitos outros comentários, porque eu fazia isso sempre, né? Sim. Eu fazia sempre isso e até para tendo essa opinião, como a gente disse, né? E essa é uma pessoa amiga. Eu costumo que os meus alunos, quando a gente pode ter um contato mais próximo, a gente continue amigos, e que acabou viajando, mora fora, mora no Cariri, eu acho que mora em São Paulo. Deve ter voltado uma vez aqui, nunca mais a vi, né? Não saber como é que está, né? Mas ela fez comentário, eu lembro sempre, e às vezes fico rindo sozinho, que de repente você escreve algo, isso foi um fato, né? Um adeus mesmo, e acabou servindo, outra pessoa se sentiu inserida. E muitas vezes a gente se sente dentro do texto, né? Às vezes se sente dentro da história. A gente se identifica porque diz muito da gente, seja consciente ou inconscientemente, a gente se sente dentro das histórias.
E não fico satisfeito que se ela sofreu, que ela tenha sofrido, né? Mas é interessante quando você... que tenha passado... se sofreu, que tenha passado, porque assim, a vida é isso mesmo, você vai tendo e a gente passa, às vezes, momentos semelhantes mesmo. Enfim. Estar disposto, né? Claro. E é um soneto apaixonante, aí é um momento de paixão, e eu tenho dito, paixão é a melhor coisa de se viver, né? Pena porque ela é efêmera, ela passa. Né? Mas assim, quando há especialmente uma correspondência, eu acho que é um momento muito bacana, muito intenso, muito, né? E tanto é que a gente sente saudades. Saudade, você só sente saudade de uma coisa boa, você não sente saudade de algo ruim, né? Então, é muito isso aí. E o que está escrito, tem muita história, né, de amor mesmo, vivida por mim ou não, ou que eu escutei de outras pessoas. Eu acho que a Prece Lembranças, muita gente se identifica com os diversos tipos de textos. Às vezes, um deles que eu acho um poema que às vezes eu posso achar ele um pouco, vamos dizer assim, que ele não traz uma mensagem assim tão intensa, alguém gosta dele, chega para mim, porque eu tenho um público muito próximo, né, que já foi meu aluno ou que eu convivo, né, e que fala, eu gostei desse aqui, às vezes chega a perguntar, o que é que você quis dizer aqui? Eu digo, olha, é isso que eu disse aí, você interpreta o que você leu. Agora é do mundo, né? Agora é do mundo, exatamente, porque não tem muito sentido você explicar o que está na literatura, né? Ciência é uma outra coisa, conhecimento científico é uma outra coisa. De fato, você tem que comunicar aquilo que de fato está nos dados. Mas poesia é uma outra comunicação, é sentimento, essa intensidade mesmo. Pois é, o Célio Mendonça também no último dia 12 de novembro tomou posse também na Academia de Letras do Brasil, seccional Caririaçu, não é isso? É verdade, eu tomei posse, assim como você, né? Eu acredito que o seu dileto público já sabe, né? Que você tomou posse também. Eu tomei posse na cadeira número 3. Isso nos dá uma responsabilidade, você sabe disso. A gente tem obrigações. A Academia de Letras do Brasil ela tem essa função de você servir à cultura e à ciência, né? Então isso nos dá responsabilidades, inclusive eu estou nesse momento também projetando uma espécie de formação voltada para professores ou estudantes que queiram fazer pesquisa, para a gente fazer uns estudos, essa questão toda, e vou propor. Isso é em primeira mão, estou dizendo isso, vou propor para... Ouvi isso em primeira mão aqui, trazendo a proposta do professor Célio Mendonça. Isso, para a nossa seccional, para que a gente possa, daqui a pouco, ter mais livros coletivos com nossos professores daqui, né? E enfim, e até livros individuais, que as pesquisas possam progredir, a gente participar de eventos nacionais, internacionais, fazermos publicações de artigos em revista, enfim, porque é necessário a gente pesquisar, porque pesquisar é conhecer aquilo que não se conhece e que ninguém conhece. Claro que nada nesse mundo é totalmente inédito, mas a partir de determinado ponto de vista pode ser, né? Com certeza. A pesquisa tem muito isso e a gente precisa, especialmente em educação, além de professor, ser pesquisador. Aí a gente vai trazer essa proposta aí, e para muito em breve, né? Porque a gente tem exatamente essas responsabilidades a partir de quando toma posse, né? Isso, com certeza. Queremos aqui saudar o nosso presidente, doutor professor Elias Pereira Dantas, né? Presidente dessa academia aqui em Caririaçu, todos os nossos colegas imortais da academia também. Uma ótima tarde para vocês e que não percam o lançamento do livro do nosso amigo imortal Célio Mendonça, certo? E saudar os nossos companheiros também, meus professores, o Ronaélio, Edílio Quintino, Isidório, Isaac também, toda essa turma aí que fez... Pronto, a turma boa. Eu quero também mandar esse abração aí para o nosso presidente, né? Inclusive dizer que ele está na dianteira, na coordenação do lançamento, né? Inclusive vai estar lá, inclusive vai estar tendo uma fala, mas
de antemão já devo dizer que ele está fazendo parte da organização também do evento, e mandar um abraço também para os professores, colegas meus, né? Pessoas da nossa amizade do dia a dia, não é só de escola, é pessoa do convívio, de visitarmos, de almoçarmos juntos, vez ou outra, quando a gente, né, acaba. E são pessoas que têm uma contribuição muito grande para a educação de Caririaçu, porque tem a percepção de que a educação é um caminho para a ascensão social de muita gente. Inclusive, para alguns dos nossos alunos, é a única saída para essa ascensão social, né? Então, a gente manda um abração aí para todo esse povo aí, né? E temos mais um poema aqui do seu livro? Podemos fazer mais um? Opa, podemos sim, eu não vou lembrar. Veja, deixa eu ver se eu lembro aqui da página 47, dá uma olhada. Eu não lembro muito bem qual é o título, mas página 47 é. 47, Soneto de Acaso. Soneto de Acaso, isso a gente pode falar um pouquinho do contexto disso aí, se você puder fazer a declamação aí, pode para a gente falar aqui um pouquinho desse acaso aí. Olha, né? aí. Soneto de Acaso. Hoje, nós dois aqui na praça. Pego a minha caneta de repente para escrever uns versos sobre a gente. Um poema que não sei como faça. Quero dizer nos versos que és flor, mas assim terei que ser um cravo. E se não gostares dos versos, fico bravo. E isto pode interferir no nosso amor. E é o que não queres e o que não quero, e ao concluir o soneto que eu espero, é sufocar que em teu peito essa ansiedade, sentindo o aconchego dos teus braços, desfrutando dos teus beijos e abraços, por isso é que a poesia é de verdade. Que é verdade. A poesia é de verdade mesmo. Esse soneto ele foi escrito em dois momentos distintos. Eu devo dizer que esse primeiro quartetinho aí, que ele diz assim: hoje nós dois aqui na praça, pego a tua caneta de repente para escrever uns versinhos sobre a gente, um poema que não sei como faça. Porque de verdade eu não sabia, eu estava na praça com uma pessoa aí bem especial, que é a minha esposa Ivani, minha namorada à época. Um abraço para a Ivani, viu? Opa, abração para ela também, e abração para meu filho Cláudio Weber e para minha filha Carla Ariadne, né? Cláudio Weber com 19 anos hoje, Carla Ariadne nesse próximo agosto, dia 22, fará 13 anos. Pessoas assim que a gente passa a ter uma outra ideia de vida. Sim. Quando passei a tê-los comigo, porque assim não é só o sentido de continuidade, nem só de responsabilidade, mas assim, você ter a percepção de uma outra forma de amor. E eu escrevi numa noite, depois da aula de Ivani, eu acho que em 1999, pelo mês de setembro, esse primeiro quartetinho aí. Eu não tinha que escrever, coloquei lá na capa do caderno dela, contracapa, isso aí, né? E lá por essa data, por aí, só isso que eu escrevi, e ela foi embora, enfim, ficamos por ali, ela depois foi embora, 99, bom, o tempo passa e a gente continua namorando, enfim, a gente casa em 4 de maio de 2003, e ela guardou esse caderno quando eu estou olhando lá, ela tinha recortado esse quartetozinho lá, e eu olhei, eu digo, mas olha, tinha a data, eu coloquei a data lá de 99, eu digo, eu vou terminar isso. Em 2005 eu acabei terminando, aí fiz esse restante aí, que foram os outros. Só né? para constar, esse aqui não tem dedicatória ainda, não está autografado? Não está autografado. Esse aqui você vai deixar para ouvir isso? Ah, deixarei sim, tranquilo. Então o diretor arruma uma caneta aí, que ele vai fazer aqui ao vivo agora isso aí. Opa! Já tá aqui na... Olha, aqui é ligeiro, viu, Sério? Aqui você olha agora aqui, também pegou assim, que eu não poderia dizer não, né? Claro.
Mas, tem que ser assim, tem que ser assim. pronto. Mas vamos fazer isso agora. Olha aí, E depois disso eu vou até... ao vivo, viu, gente? Depois disso eu vou falar até dessa capa, né? Porque Sim, essa sim. capa é de um caririaçuense. Ah, é? Essa capa é do nosso, um ex-aluno meu, terminou o terceiro ano em 2009, lá no Plácido. Ele é lá do sítio Riacho Seco, uma pessoa muito determinada. Depois disso fez uma faculdade de biblioteconomia na Universidade Federal do Cariri, depois foi fazer um mestrado em tecnologia lá no Recife. Voltou, foi trabalhar lá na Universidade do Rio Grande do Norte, na Federal. Foi aprovado do mestrado lá no Recife novamente. Voltou, terminou o doutorado e hoje ele trabalha, eu acho que no Rio Grande do Norte, na Federal novamente. É assim, uma pessoa que a gente nos dá assim a satisfação de ter conseguido vencer pela educação, porque isso é importante, né? Isso significa que, embora tenha um curso muito de tempo para você estudar, os resultados vêm com certeza, né? Com a dedicação. Isso não é sem muito empenho, né? Sem muito empenho, isso mais o resultado vem. Deixa eu só concluir aqui. Você ouve isso, mais um episódio aqui com o nosso amigo Célio Mendonça, trazendo. E hoje, gente, você não pode perder, a partir das 18h30, na Secretaria de Educação aqui de Caririaçu, próximo à Prefeitura Municipal de Caririaçu, o lançamento desse livro, que aqui está em minhas mãos, O Novo Enem e as Práticas Educativas do Professor de Matemática do Ensino Médio, a relação com o saber e o discurso pedagógico, do grande Célio Mendonça Clemente. E aqui ele está terminando, olha aí, tá vendo aí? Quem não chora não mama, viu? E estou recebendo aqui em mãos, vou já mostrar para vocês aqui o que ele está fazendo aqui ao vivo, viu? Dia 17 de junho de 2023. Olha aqui, ó. Ao amigo João Pedro, para onde possa viajar no universo da letra, da letra caririaçuense, da literatura caririense, por meio da minha poesia. Olha aí, ó. Grande abraço do autor Célio Mendonça. Olha aqui. Tem como dar um foco, diretor? Olha aí, tá focado, olha. Show de bola. Isso é ao vivo, gente. Opa, então, vou também já. Não, aqui eu vou deixar de braço do braço aqui pra você não. Vou chorar um pouquinho para ver se mamo também, né? Você também já está autorizado aí a também fazer declamações lá nas suas redes sociais. Olha eu sei aí, que você gente. aí tem esse talento especial também, né? E você Gratidão. pode, inclusive, fazer declamações do que você achar interessante. Professor Célio, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade hoje, num grande dia como esse, estar aqui conosco, né? E fazer esse belíssimo podcast. Eu agradeço ao ouvir esse podcast e agradeço, João Pedro, o espaço concedido à TV Caririaçu, enfim. E assim, tenho certeza que é uma satisfação assim, incomensurável estar aqui com você. Nós não tínhamos tido a oportunidade de estar um pouco de mais tempo lá no dia da nossa posse. Foi assim foi um evento em que a gente teve muito envolvido com os familiares também ali e não deu, de lá até cá a gente não tinha tido momento para sentar um pouco mais, de conversar. O Sertão Sarau também, ele, né? Verdade. Quando a gente voltou a esse mundo, vamos dizer assim, a normalidade, a gente até se distanciou mais um pouco, né, do Sertão Sarau, mas é bom a gente relembrar que uma hora dessa é preciso a gente fazer um evento presencial, né, para que a gente possa Com certeza. partilhar dos elementos culturais de cada um
daqueles artistas, aqueles, né, que presentearam com tantos talentos, né, isso foi um momento interessante. É preciso a gente parabenizar as iniciativas, inclusive Karine Moraes, que conduzia os momentos. Aquilo era muito interessante e serviu também para que eu pudesse até produzir um pouco mais, né? Teve um dia daqueles eventos que estava já começando e eu estava produzindo ali, e contribuiu para que a gente pudesse já melhorar ou adiantar os trabalhos do livro. De modo que eu devo, assim, dizer que falta vocábulos para expressar esse momento aqui, a sua receptividade, de trazer a lume o momento de lançamento da obra, né? E que é essa obra, e a gente poder falar um pouco mais, um pouco sobre esse livro, que como a gente já está sabendo, já está sendo utilizado como fonte de pesquisa no mestrado lá na Universidade Federal de Sergipe. Está à disposição, e gostaria de utilizar o espaço para dizer que ele está à disposição nas principais livrarias do Brasil, viu? Está Submarino, está nas Americanas, está na Amazon, e inclusive aqui no Brasil e no exterior. Por exemplo, se alguém lá na Ucrânia quiser parar um pouquinho a guerra e quiser ler um pouquinho aqui, dá para comprar lá, porque está sendo vendido lá também, nos Estados Unidos, enfim. Então, seria de fato a melhor opção, parar um pouquinho a guerra e curtir aqui um pouquinho aprender um pouco sobre a relação com o saber e o discurso pedagógico, porque assim a gente aprende sempre. Queria aproveitar aqui o momento também, dar um salve aqui, minha mãe e meu pai estão na sintonia do Ouve Isso, aqui na TV Caririaçu. Também saudar meu tio João Martins, que está aniversariando hoje, 17 de junho. Então, os parabéns, muitos anos de vida, viu? Também... João Martins, pessoa do meu coração, rapaz. Um abração, João Martins, e apareça, rapaz. Você foi pro Juazeiro, nunca mais veio pro Caririaçu. Apareça uma hora dessa pra gente bater um papo, enfim. Pessoa do meu coração desde já há algum tempo, e assim, tive a oportunidade de encontrá-lo lá na posse, e assim, pessoa de um coração imenso, e assim, e uma amizade que a gente tem de algum tempo, e parabéns, e que Deus possa continuar a abençoá-lo e que possa comemorar essas datas muitas e muitas vezes ainda, né? Oi, Célio, meu amigo, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação, fico muito grato por você vir aqui essa tarde e compartilhar conosco o que tem nesse livro, um pouco do que tem nesse livro, e entre outros. Esse aqui eu vou levar para mim, né? Esse aqui tá ok. Esse aqui eu vou ter mais tarde, certo? Pronto, e convidando aos outros para ter também daqui a pouquinho. Isso, só lembrar também que ele já está à venda em Caririaçu, já pode entrar em contato pelo WhatsApp, 88 aqui, 99963-7893, você pode fazer, a gente já conversa, quem quiser já adquirir, já pode fazer isso. Eu tenho os exemplares, quem quiser fazer direto nas livrarias, eu já vi que numa delas, me parece Submarino, ele está numa promoção, R$ 37,00. Quem quiser adquirir na livraria pode também entrar em contato para pedir o cupom de desconto, porque eu tenho um cupom de desconto da editora e posso passar, e a pessoa já vai lá e já adquire com desconto de 20%, né? Aí ele tá, preço de capa ele tá R$ 59,00, mas as livrarias dão promoções. Eu andei vendo, tem umas que tá R$ 42,00 e eu já vi de R$ 37,00, enfim. Mas conto com a presença do nosso dileto público caririaçuense. Aqui foi só uma prévia do que é que tinha aqui. Claro que eu não ia dizer tudo que estava, né? Senão você não adquire o livro. E assim, espero que o nosso público acadêmico em especial, e os acadêmicos em especial, e também os profissionais da educação possam ter acesso a essa pesquisa e possam contribuir de alguma forma para a formação ou para conseguir, enfim, orientar para alguma espécie de trabalho. Agradeço mais uma vez, grande abraço para o público do Ouve Isso Podcast da TV Caririaçu. Isso é mais um episódio do Ouve Isso, e dia 1º tem mais, viu?
Ouve Isso podcast aqui na TV Caririaçu.